Boa tarde, amigos. Amanhã nós vamos ter eleição para a escolha dos prefeitos e vereadores em todo o país, inclusive aqui no Recife. Vai ser o tema do nosso programa e nós vamos conversar com Igor Maciel, que é colunista do Jornal do Comércio e tem o Passando a Limpo na Rádio Jornal. E como foi sua carreira jornalística? Minha carreira, João, primeiro, prazer estar aqui. Eu comecei lá na saudosa Rádio Universitária AM, era estudante ainda, mas já trabalhava lá desde, isso tem mais de 20 anos, começo desse século, literalmente. Aí depois fui de rádio em rádio até chegar no Sistema Jornal do Comércio, na Rádio Jornal, faz 20 anos, exatamente 20 anos que eu cheguei na Rádio Jornal. E depois da rádio, aí vai, dentro da empresa mesmo, vai surgindo aquela coisa de, olha, a gente comprou uma TV, a gente está assumindo uma TV lá em Caruaru. Eu sou de Caruaru, sou nascido em Caruaru. E aí disse, quer ir para lá? Vou. Aí fui para lá, e aí passei 10 anos lá apresentando um telejornal em Caruaru, na TV Jornal mesmo, apresentava o TV Jornal Notícias lá. Passei 10 anos, graças a Deus, com muito sucesso. E em 2016, mais ou menos em 2016, 2017, voltei para o Recife e aí estou desde então na coluna Cena Política, no Jornal do Comércio e também agora na Rádio Jornal como comunicador no Passando a Limpo. As Então é uma pessoas trajetória... não têm ideia de como o Igor trabalha, né? Não é brincadeira. Ele chega aqui muito cedo, às vezes fica até 6 horas, 7 horas. O que é que lhe dá mais prazer, fazer a coluna ou apresentar o programa? Eu tenho muito prazer de... Eu tenho muito prazer de comunicar. Então, a coluna, tanto na coluna como no Passando a Limpo, eu tenho condição de fazer análise e comunicar, de aprofundar os assuntos. O meu prazer mesmo, o que eu gosto na comunicação, é eu ter a chance de aprofundar as coisas e poder entregar para o leitor, entregar para o ouvinte ou para o telespectador aquilo ali mais esmiuçado. Porque às vezes você tem a notícia somente. Eu gosto de ir além da notícia. Aliás, eu tinha um programa na Rádio Jornal em Caruaru, na época que se chamava Além da Notícia. Exatamente por isso, é a gente ir além da notícia. E aí tem um pouco de opinião, tem um pouco de análise, um pouco de tudo isso. Eu brinco que eu comecei, eu digo que eu comecei na rádio universitária, eu comecei em rádio no começo desse século, mas na verdade eu comecei, esse prazer de comunicar, ele vem desde que eu tinha 5 anos. Eu lembro, tenho uma memória muito aguçada, e eu lembro que eu, com 5 anos, lá em Caruaru, tinha o Jornal Vanguarda. E o Jornal Vanguarda, ele chegava, De os João meus Lira, pais, né? de João Lira, da família da atual governadora Raquel Lira, e os meus avós, eles tinham a assinatura, e chegava no sábado, e aí eu tinha uns 5 para 6 anos, tinha aprendido a ler, e aí eu comecei a fazer o seguinte, eu pegava o jornal, eu acordava mais cedo do que todo mundo, o jornal era, o entregador jogava por cima do muro, eu pegava o jornal, lia o que dava tempo de ler e jogava o jornal fora. E aí o que era que acontecia? A partir de então, eu era a única pessoa que sabia as notícias e eu podia passar as notícias para todo mundo da família. Então eu meio que... Foi um golpe, não Foi foi? um golpe, foi um golpe. Aí a minha avó ligava para o jornal e dizia, olha, não entregaram o jornal, se entregou, não entregou. Mas eu estava sabendo de todas as notícias, até que ela desconfiou. Esperta, inteligente. Ela desconfiou, disse, como é que Igor, criança, está sabendo de todas as notícias se o jornal não chegou? Aí na segunda ou terceira vez que eu tentei fazer isso, ela me pegou, levei um rela danado, mas aí ficou a semente ali, eu gosto de dar notícia. Mas antes do jornalismo, você tem duas paixões. Literatura, ele gosta de ler muito e vinho, né? São duas paixões É também. verdade, E também. viajar também. Viajar é bom, né? Viajar é sempre bom. Bom, Eu gosto muito de ler, sempre gostei muito de ler, comecei a ler muito cedo. Como eu disse, 5, 6 anos eu já gostava de ler jornal, mas eu comecei a ler muito cedo, leio de tudo, tenho, assim, muitos livros que eu leio e releio muitas vezes, e o vinho é também uma coisa já mais recente, é uma paixão já mais recente. Eu cheguei a fazer curso, sou sommelier. é Sou sommelier? sommelier, sou sommelier também, formado pela Associação Brasileira de Sommeliers aqui em Pernambuco, fiz o curso, tudo direitinho. Então tem essa curiosidade também, quando eu não estou trabalhando, quando eu não estou na rádio, quando eu não estou no jornal, quando eu não estou aqui pela televisão também, estou ali estudando sobre vinhos.
Bem, já apresentamos aqui, como eu já disse, é um dos grandes jornalistas de Pernambuco, brilha no jornal e brilha na rádio. Agora vamos falar da eleição. Vamos lá. Recife decidido. Recife decidido. Recife decidido termina no primeiro turno, muito provavelmente. Eu estava fazendo uma conta ontem, até eu estava ainda fazendo uma conta, João, e para o João Campos, com o percentual que tem hoje nas pesquisas, está saindo pesquisa hoje ainda, nesse sábado, mas com o percentual que ele tem nas pesquisas, ele precisaria perder algo em 24 horas, algo em torno de 300 mil votos. Não dá para você perder 300 mil votos em 24 horas, é muito difícil de imaginar isso. Isso para não acabar a eleição no primeiro turno. E aí, você imaginar que isso possa acontecer em 24 horas, depois de não ter acontecido em 45 de 45 dias de campanha, de não ter acontecido em 1 ano, 2 anos, 3 anos e meio que ele está, aí realmente é difícil de imaginar que isso possa acontecer. A grande questão dessa eleição é realmente porque os candidatos, os candidatos da oposição, eles tinham um propósito, que era, em primeiro lugar, dois propósitos. Você coloca ali, a prioridade deles era ir para o segundo turno, conseguir fazer com que João caísse, perdesse votação, e eles pudessem ir para um segundo turno. Isso eles não conseguiram. Isso não deu. O segundo propósito deles, de cada um, é se fortalecer para que numa eleição de 2026 eles consigam ali uma vaga para a Câmara Federal, uma vaga na Assembleia Legislativa, então seria esse o objetivo. E aí alguns conseguiram, outros não. Você tem o Gilson Machado, por exemplo, poderia ter sido melhor, poderia, porque assim, cometeu muitos erros na campanha, mas ele conseguiu estar ali acima de um patamar de 10%, ele está nessas pesquisas últimas agora, acima de um patamar de 10%, e quando você fala em 10%, você está falando só no Recife em 120 mil votos, em torno de 100, de E ele 100 a foi 120 muito mil votos. votado quando foi Então, candidato a senador, não foi? foi. Mas não, São eleições diferentes, quem né? votou em senador para ele não vai votar para Não. prefeito. Ele teve mais de 200 mil votos, ele teve 230 mil votos, se eu não me engano, cerca de 230 mil votos. Ele deve ter 100, 120 mil, no máximo pode chegar a 150 mil, talvez. Isso, pensando numa eleição futura para deputado federal, por exemplo, é excepcional. É muito bom, realmente. Agora, então, Gilson Machado não vai para um segundo turno, mas conseguiu cumprir esse objetivo. Dani Portela está ali nas pesquisas, eu estou usando a pesquisa que eu tenho de cabeça aqui, em torno de 4%. Então, vamos dizer que ela tinha 12, 24, uns 40, 50 mil votos, mais ou menos, 40 e pouco, 50 mil votos. Se ela chega a isso, ela, para a reeleição dela para deputada estadual, está tranquila. Ela hoje é deputada estadual. Já para o Daniel Coelho, complica um pouquinho, porque ele está ali também entre 4% e 5%, e 5% significa 60 mil votos. Não é ruim, porque ele pode ir buscar voto em outros municípios também, mas poderia estar num patamar maior. Então, é realmente Vamos ver como é que vai ser na votação amanhã, porque isso é importante também. A gente termina a eleição do Recife já pensando em 2026, como é que fica o cenário para 2026, e não só a do Recife, a eleição de Pernambuco Olha, também, que é Lula e importante. Bolsonaro tiveram interferência na eleição do Não, Recife? não, nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Nenhum dos dois? Mas veja, no caso do Gilson Machado, o Bolsonaro ele acaba entregando alguma votação, ele acaba ajudando um pouquinho. Mas o fato de Gilson Machado não conseguir subir, não conseguir decolar, mostra exatamente que só Bolsonaro não resolve. E por que que a gente diz que aí diz, mas Gilson teria tido o resultado que está tendo acima de 10 pontos nas pesquisas, pelo menos. Se não fosse Bolsonaro, não teria. Ele precisa de Bolsonaro para alcançar isso. Agora, Bolsonaro resolve a situação? Não resolve. E aí, no caso de Bolsonaro, por que que a gente diz isso? A gente diz isso porque no Recife, Bolsonaro teve, eu acredito que mais de 300 mil votos. E eu lembro que mais de 300 mil votos na eleição de 2022. E ele não vai conseguir passar, se muito, vai conseguir passar menos da metade disso, pouco menos da metade disso, para uma candidatura de Gilson. Acontece no Brasil inteiro, na verdade, e por isso que eles não se envolveram muito nas campanhas. Você vê que Lula não veio aqui no primeiro turno. Lula não veio em Pernambuco, nenhum município, no primeiro turno.
Bolsonaro também não veio aqui. Ele veio antes de começar a campanha, mas durante a campanha não. E aí é exatamente porque eles não influenciam tanto. Eleição municipal é uma eleição em que o eleitor ele pensa muito na cidade, ele pensa muito naquilo que ele pode ter de benefício para a cidade. E aí, polarização política, se é de esquerda, se é de direita, ideologia, isso fica mais para a discussão de rede social, mas no voto, na hora do voto mesmo, não influencia muito, não. Pode ser Ô, que somente depois, hoje não. Igor, o Sistema Jornal do Comércio lhe chamou e disse: você vai comandar um debate. Se ele, em cidade, não, só vou se for em país. E você foi comandar o debate no país de Caruaru. Como foi o debate É lá? o país de Caruaru. O país de Caruaru, Toda né? vez que alguém chama assim, não, na cidade, lá em Caruaru, eu disse, não, Caruaru é país. Às vezes o pessoal fica sem entender, mas é porque a gente que é de lá, a gente tem esse orgulho, assim, de dizer, não, é um país que lá tudo é muito, E muito como é que peculiar. você comandou o debate? Como é que está a situação da eleição em Caruaru? Caruaru tem uma atenção especial para Caruaru, João, porque a governadora é de lá. Então, e não apenas isso, ela também não se furtou a participar da campanha. Ela foi, participou da campanha, foi para lá até. O pessoal brinca, eu estava por lá, né, fazendo o debate, e tinha gente brincando, dizendo: olha, a oposição ao atual prefeito lá, que é o candidato de Raquel, a oposição dizia: olha, o Rodrigo, que é o prefeito, o Rodrigo, ele é tão complicado, ele é tão difícil, né, que a governadora teve que largar o governo para vir aqui ajudar ele. Não é isso, ela foi para lá para dar apoio realmente a ele, mas ficou bem marcado Ele era o isso. vice dela, né? Ele era o vice dela. Ela saiu para ser candidata ao governo e ele assumiu a prefeitura e está agora como candidato à reeleição. Então, acaba chamando muita atenção por causa disso. E aí o que é que acontece? De um lado, Raquel Lira apoiando o atual prefeito, a reeleição. Do outro lado tem José Queiroz. Zé Queiroz, ele foi prefeito 4 vezes já, de Caruaru. Comentarista esportivo, né? Começou como comentarista esportivo, exatamente. Locutor, não, comentarista esportivo. E aí ele está tentando um 5º mandato agora, forte, bem forte. Eles estão empatados lá. E aí o que acontece? João Campos foi para lá e disse: meu candidato é José Queiroz. Como existe uma expectativa de que em 2026 você tenha uma eleição entre Raquel Lira e João Campos, fala-se nisso, existe essa expectativa, tudo, e aí ficou, não, então Caruaru agora é a prévia de 2026. Criou-se essa ideia de Caruaru é a prévia de 2026. E aí chama atenção, chama bastante atenção. A eleição pode acabar no primeiro turno amanhã. Quer dizer, não é obrigado a ter segunda Mas, turno. não, veja, hoje eles estão empatados, mas pode acabar no primeiro turno. Eleição, quando você vai para a eleição, na votação, você depende dos votos válidos. Então, às vezes está 40-40 nas intenções de voto. É o que está lá, está 40-39, 41-39. Dentro da margem de erro estão empatados. E aí você diz, mas estão muito próximos, então... Quando você vai para os votos válidos, você exclui os indecisos, exclui branco e nulo, exclui tudo aquilo, e aí você faz uma contagem de votos válidos. Essa contagem, às vezes, aumenta esse percentual. Então, o que era 40-39 vira 49-48. Significa que cada um ali, qualquer um ali, se ele subir 2 pontos percentuais, subir um pouquinho, conseguir uns votinhos a mais ali, ele pode passar de 50 e ganha a eleição no primeiro turno. Que Caruaru, né, Igor? Porque só para, João, você precisa ter um terceiro colocado para poder diminuir esse percentual de votos válidos, você precisa ter um terceiro colocado com uma votação razoável. Caruaru não tem. Mas você que é de Caruaru, Caruaru tem uma sorte que todos os seus prefeitos foram bons, né? Todos os prefeitos de Caruaru, você não cita um prefeito ruim. Todos bons, né? De quando eu me lembro para cá, realmente todos trabalharam muito bem. Realmente. Você teve Tony Gel, teve Tony Drayton Gel. Nejaim. E eu me lembro, de quando eu me lembro para cá, eu acho que eu não peguei a administração de Drayton, não me lembro da administração de Drayton, mas da primeira administração de Queiroz, e aí ficou sempre Queiroz, João Lira, Tony Gel, Raquel Lira. Ficou nesses, de quando eu me lembro para cá, Todos bons. Todos muito bons, tanto que vão e voltam o tempo todo. Depois do intervalo, nós vamos continuar falando com Igor Maciel sobre a eleição de domingo.
Igor Marcel, como eu sei que você sabe de tudo, vamos dar um passeio. Olinda, como é que está Olinda? Olinda tem uma eleição muito disputada que com certeza vai para um segundo turno, porque exatamente aquilo que eu estava falando de Caruaru. Você tem candidatos, você tem pelo menos 3 candidatos com uma votação razoável. Então você tem praticamente um empate triplo. Você tem a candidata do Lupécio, que é a Mirella, que ela é candidata a prefeita, Lupécio é o atual prefeito, lançou ela está na frente. Só que está bem próximo ali dela a Isabel, que é a filha da Isabel Urquiza, o nome dela agora é Isabel de Olinda, e ela está com uma votação próxima também. Tem ali também, às vezes em segundo, às vezes em terceiro, Vinícius Castelo, que é do PT, é o candidato de João Campos, é o candidato do PT, do PCdoB, e está ali também muito forte. Então, deve ter um segundo turno entre 2 desses 3. É difícil de dizer agora quem é que vai para o segundo turno. E Mas a ministra provavelmente Mirella com um Luciana, que dos outros foi 2. prefeita, não se meteu nessa eleição, pelo menos. Não, é uma coisa. Tá, você observou agora uma coisa, João, interessante. Luciana não participou, a ministra não participou da eleição do Recife, não participou da eleição nem de Olinda, que é a cidade que ela foi prefeita, não participou de eleição realmente nenhuma aqui. Ela está bem afastada nesse E momento ela foi das muito eleições. cogitada para ser a candidata em Olinda, não Para foi? ser a candidata, exatamente. Houve uma questão do PCdoB quando João Campos foi escolher o vice. Ele colocou um amigo dele, um amigo dele que era chefe de gabinete dele, e colocou como vice, e ele filiou ele no PCdoB e escolheu ele. E o PT, que queria a vaga de vice, ficou chateado com isso, e aí teve reclamação para a Luciana disse, olha, não tive nada a ver com a história. Foi uma negociação que foi feita por aqui, não passou por ela não era favorável àquilo, inclusive. Eu soube que ela não era favorável, mas aí ela acabou que ela se afastou de tudo. E aí nem em Olinda ela foi, nem veio aqui em Recife, realmente não Jaboatão está dos participando. Guararapes. Jaboatão dos Guararapes. Jaboatão é uma situação bem interessante, porque você tem 3 candidatos com bom índice de intenção de voto, que é o Mano Medeiros, o Elias Gomes e a candidata Clarissa Tessio. Os 3 têm uma boa votação. É uma eleição que pode ir para o segundo turno, mas também pode acabar no primeiro. Também pode acabar no primeiro, porque nessa reta final agora, o Mano Medeiros, que é o atual prefeito, ele deu uma descolada. Eles estavam todos praticamente empatados, e aí o Mano Medeiros deu uma descolada já no final, os outros 2 ficaram mais para trás. Se eles não reagirem, aí pode ser que não tenha segundo turno em Jaboatão, mas a tendência também é segundo turno, por enquanto. Cabo de Santo Agostinho. Cabo de Santo Agostinho, o Lula Cabral, olha lá o Lula Cabral, é forte, está bem, dependendo de decisão do Tribunal Superior Eleitoral, porque ele tem algumas pendências com o Tribunal Superior Eleitoral. Eu soube ontem, inclusive, que, pensando com o Romualdo de Souza, lá em Brasília, ele conversou com Carmen Lúcia, a ministra e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e ela disse que está fazendo uma força-tarefa para resolver tudo até hoje, sábado. Então, até hoje, ela está querendo resolver com essa força-tarefa para ver se consegue votar todas as pendências que tem. Mas não tem garantia de que vai resolver. Ele pode ser candidato e ele vai para a urna, fica como candidato mesmo que seja sub júdice, mas os votos ficam valendo, esperando a decisão. Hoje ele está na frente, o Queco, que é o atual prefeito, o Queco do Armazém, ele está ali muito próximo também, só que o detalhe é que Cabo de Santo Agostinho não tem segundo turno. Então, quem tiver na frente, se for por um ponto, é prefeito. Ipojuca, Carlos Santana é favorito. Em Ipojuca, Carlos Voltar, Santana é né? Ele já favorito. foi Vai voltar, já foi prefeito também, A é o esposa é favorito. deputada A estadual. esposa é deputada estadual, ele é favorito realmente para voltar por lá. Garanhuns. Garanhuns, Sivaldo Albino. Sivaldo Albino é do PSB, é o atual prefeito, tinha uma rejeição muito alta, isso é bem interessante, o caso de Garanhuns é bem interessante, ele tinha uma rejeição muito alta em 2022. Tentou, inclusive, fazer o filho, o deputado estadual, não conseguiu, o Caio Albino, não conseguiu. E aí, não, dificilmente ele vai se reeleger. E ele se recuperou.
entrou numa disputa, numa confusão com o governo do estado, com a Raquel Lira, já com a Raquel Lira governadora, por causa do Festival de Inverno de Garanhuns. E aí acabou que a Raquel Lira colocou o seu líder do governo, Isaltino Nascimento, que é o líder dela do governo, é o deputado estadual, colocou ele para ser o candidato, só que não está bom, não está bem nas pesquisas não. A tendência é que Sivaldo Albino, lá não tem segundo turno, a tendência é que Sivaldo Albino seja reeleito em Garanhuns. Vitória de Santo Antão está definido também, né? Vitória de Santo Antão é o Paulo Neto, está definido também, mas é realmente definido. E a gente tem isso e tem Petrolina também, indo para o sertão, em Petrolina. Petrolina é realmente uma cidade que provavelmente o Simão Durando, que é o prefeito, o atual prefeito, ele vai ser reeleito. Lá tem possibilidade de segundo turno. Se Júlio Lócio, que é o concorrente, conseguir subir, se ele conseguir subir bastante, talvez leve para o segundo turno. Mas, por enquanto, as pesquisas estão mostrando uma dificuldadezinha. Agora, antes da eleição, o Fernando Bezerra Coelho lançou a candidatura do filho a senador. Não foi? E que essa vaga de senador vai ser uma briga enorme em 2020. Rapaz, tem muito senador e pouca vaga, né? Essa briga de Muito senador e pouca 2026. vaga, né? E Apesar ele que são antecipou duas, né? e lançou logo o filho, né? Já foi uma estratégia, você sabe que foi uma estratégia já para tentar, porque o Miguel Coelho estava lá pedindo voto para o Simão Durando, ele está lá pedindo voto para o Simão Durando. Miguel Coelho, ele é muito forte em Petrolina. Miguel Coelho é muito forte em Petrolina. E aí a estratégia é que eles viram que o Júlio Lócio, que está sendo chamado de Doutor Júlio agora na campanha, o Júlio ele estava subindo um pouquinho. E aí estava ameaçando ter um segundo turno. O Fernando Bezerra Coelho foi, gravou um vídeo, dizendo, olha, Miguel Coelho vai ser candidato ao Senado e isso é bom para Petrolina, e você que é de Petrolina, para ele poder ser candidato ao Senado e ele ter mais força, a gente precisa fazer o prefeito aqui, então você vota em Simão Durando, que é para Miguel Coelho ser candidato ao Senado e ajudar a Petrolina no futuro. E aí isso deu uma ajudada. E Paulista, Igor? Paulista tem Júnior Matuto, que já foi prefeito. E agora é deputado. Agora é deputado, já foi prefeito e está na frente. As pesquisas que eu tive acesso, ele está na frente. Ele é seguido pelo Ramos. Paulista tem segundo turno, tá? Então, provavelmente vai ter um segundo turno lá entre Júnior Matuto e Ramos. Ramos, ele é candidato da governadora Raquel Lira. E Júnior Matuto, PSB, candidato, que seria o candidato de João Campos lá também. Então tem essa disputa particular também, João Campos, Raquel Lira por lá. Por enquanto, o que a gente tem de pesquisa, Matuto tem uma pequena vantagem, mas tem segundo turno em Paulista, aí a gente vai ver o que é que acontece. Você prioriza no seu trabalho as eleições de Pernambuco, mas está de olho também nas nacionais, as duas principais, São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, acho que o grande assunto de São Paulo, o pessoal brinca, o grande assunto é Pablo Marçal. Não, é a cadeirada. A cadeirada é o grande assunto nacional, mas por quê? Porque mostrou como não se fazer política. Aquilo ali é como não se fazer política, como não reagir, como não agir em política. Mas chama muita atenção porque é a maior cidade da América Latina e a gente tem uma disputa que é um empate triplo lá em São Paulo, que você não sabe quem é que está na frente. Cada pesquisa mostra uma ordem diferente. Tem pesquisa que mostra o Marçal, seguido pelo Boulos, seguido pelo Nunes. Tem pesquisa que mostra o Nunes, seguido pelo Boulos, seguido pelo Marçal. Então está tudo muito embolado. E realmente eu acho que somente amanhã, quando as urnas começarem com a apuração realmente dos votos, é que a gente vai ter ideia de como é que vai ser essa ordem. Vai ser difícil. Tá? Rio de Janeiro. Muito difícil. Rio de Janeiro parecia uma eleição muito fácil para Eduardo Paes. Eduardo Paes tinha uma eleição muito fácil contra o Alexandre Ramagem, que é o candidato de Bolsonaro lá no Rio de Janeiro. O Bolsonaro é muito forte no Rio de Janeiro. Esperava-se uma votação maior para o candidato dele por lá, mas o Eduardo Paes tem uma força muito grande, é o atual prefeito. O Eduardo Paes, ele chegou a ter chegou a 68% das intenções de voto. Até a última pesquisa que eu vi, ele estava com 53%. Então, caiu muito.
e ainda por cima ele está ameaçado de não ganhar a eleição mais no primeiro turno. O Ramagem subiu, estava em torno de 6, 7%, agora está com 20%, então subiu bastante a Ramagem. Bolsonaro foi para lá e foi para lá realmente fazer campanha, tentar ajudá-lo, é o reduto eleitoral dele, é o Rio de Janeiro, ele está tentando. Agora, Eduardo Paes tem uma chance grande ainda. Quando a gente fala de intenção de voto, eu estou falando, não são votos válidos, é aquela pesquisa estimulada, que é feita, que tem brancos, nulos, tudo. Então, quando você bota para votos válidos, esses 53% viram 58%. Então, tem uma vantagem um pouquinho maior. Mesmo assim, é algo que pode acabar no primeiro turno, no Rio de Janeiro, mas é aquela eleição, sabe, tem eleição que você diz, não, passou, ganhou, mas se demorasse mais uma semana, não conseguia. Como será a cobertura do Jornal do Comércio e da Rádio Jornal da eleição? Você vai trabalhar muito, vai? Vou trabalhar um bocado, eu começo amanhã logo cedo, às 8 da manhã, amanhã eu estou já no Passando a Limpo, na Rádio Jornal, fico das 8 até às 10, depois eu saio, vou votar, vou dar meu voto, e logo em seguida, aí depois vou descansar um pouquinho, almoçar, porque 5 da tarde eu pego de novo lá na Rádio Jornal e vamos até às 9 horas, só para quando tiver prefeito eleito em todas as cidades, ou então segundo turno já E no definido. Jornal do Comércio, também. segunda-feira, tudo de eleição. Jornal do Comércio, tudo de eleição, porque depois de 9 horas da noite, quando terminar, aí eu vou preparar a coluna do Jornal do Comércio. E o Jornal do Comércio está com uma cobertura fantástica, imensa. Todo mundo vai estar trabalhando aqui no domingo. Rádio Jornal também, TV Jornal também. Então, cobertura completa aqui do E Sistema para Jornal do Comércio. terminar, uma saia justa. E a eleição dos Estados Unidos, quem é que vai ganhar? Aí é difícil. Aí é difícil, é difícil. Nós queremos agradecer aí que vocês viram que realmente ele é um jornalista especial. Em matéria de política, ele sabe de tudo e deu um show aqui. Então agora é torcer para votar amanhã e acompanhar a cobertura Rádio Jornal e Jornal do Comércio. Forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.